Glórias a Deus. Então, mais uma vez, graça e paz, povo santo de Deus, povo abençoado. Diga assim: eu faço parte de um povo abençoado. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você faz parte de um povo abençoado. Você faz parte de um povo abençoado, um povo de Deus. Então, o tema desta manhã bendita, abençoada, deste domingo maravilhoso. Que domingo maravilhoso em Curitiba, hein? Deus seja louvado. O tema desta manhã é: a graça não é licença para pecar. Um bom tema, um bom assunto, né? Glórias a Deus. Também queremos louvar ao Senhor pelas vidas que o Senhor tem trazido a este lugar, né? Sejam bem-vindas aqui Gabriela e Reina. Ana. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Então, o tema desta manhã: a graça de Deus não é licença para pecar. Palavra do Senhor, antes de orarmos, Efésios 2, 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Porque pela graça sois salvos. A salvação é um favor imerecido. É isso que está falando a palavra de Deus. Porque pela graça, de graça, você foi salvo. E diz assim: mediante a fé, há algo que nos permitiu ouvir e crer na palavra, que é a fé. E diz que esta fé, isto não veio de vós, é dom de Deus. Amém. Dom do original quer dizer presente. Eu e você recebemos um presente, a fé. E essa fé me permite crer, me permite ouvir e compreender a palavra de Deus. E ainda a Bíblia diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Que esta palavra abençoe os corações. Oremos ao Senhor. Abre seus lábios, abra também o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Glórias e graças nós te damos, ó Pai, por mais um dia, por mais uma manhã na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque escolhemos a melhor parte, Senhor. E a melhor parte é estar na tua casa. A melhor parte é ouvir a tua palavra. A melhor parte, Senhor, é crescer na tua graça e no teu conhecimento. E que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, esta palavra, Senhor, ilumine os olhos do nosso entendimento. Ative, Senhor, a nossa mente, que é a mente de Cristo, como diz a Bíblia Sagrada. Nós temos a mente de Cristo. Que a tua palavra, Senhor, trabalhe no nosso íntimo, Senhor. Trabalhe no nosso coração, no nosso espírito, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, retire todas as escamas, todos os véus, para que possamos com clareza, Senhor, compreender mais uma vez o teu recado, compreender, Senhor, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Deus seja louvado, Senhor, por esta manhã bendita e abençoada, e por esta igreja, Senhor, ó Pai, uma igreja de amor, uma igreja de graça, uma igreja de conhecimento. Deus seja louvado por isso, e a igreja concorda com essa oração, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Diga nesta hora sempre: Deus seja louvado. Obrigado, Bispo Sandra, minha esposa querida. Deus seja louvado pela sua vida. Então, o tema de hoje, igreja amada: a graça não é licença para pecar. Vamos confessar isso? Diga assim: a graça de Deus, não é licença para pecar. Penso que esse assunto é muito importante, igreja. Penso que esse assunto nos dias de hoje é muito importante. É um assunto muito relevante. Porque quando nós olhamos o Evangelho que está sobre esta terra, nós vemos coisas preocupantes. Então nós vemos, de um lado, a lei, né? Ministérios legalistas que estão com o tacão da lei, né? Imprimindo ao povo de Deus peso, culpa,
acusação. Tá? E glórias a Deus, porque a graça é um ministério superior à lei. Mas existem inúmeras igrejas que estão debaixo da lei, de ritos, de sacrifícios, né? De sacrifícios da carne. Nós temos também igrejas que vivem o tal do amor que pode tudo. O amor cobre multidão de pecados, né? O irmão pode vir do jeito que tiver, lógico, glórias a Deus. Eu entrei por essas portas há mais de 20 anos atrás quebrado, né? Eu digo por essas portas na graça de Deus, e o Senhor me reconstruiu. Amém. Mas nós não podemos, amado, concordar que, porque Deus é amor, as pessoas elas continuam sendo o que elas eram antes. Não é porque Deus é amor, Deus também é juiz, Deus é justiça, Deus é verdade, né? Então as pessoas vêm à casa do Senhor para serem transformadas, mas há ministérios que estão debaixo desse discurso: Deus é amor, e como Deus é amor, meu irmão, minha irmã, pode tudo, faz tudo, fica do jeito que está tudo certo. Isso não é correto, isso não é bíblico, né? Quero te dizer que você precisa estar com a sua Bíblia conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, né? Sempre traga a sua Bíblia aberta, anotação, né? Nós somos um ministério de estudo, e a gente tem em outras pontas também. Estou só falando coisas que me preocupam aqui, presbítero Beto, né? Quando a gente vê o evangelho desse século, a hipergraça, não sei se os irmãos já ouviram falar. A hipergraça, então, é uma loucura. Nós não temos nada a ver com isso, hein? Quero deixar bem claro aqui aos internautas, meus irmãos que estão aqui, nós não temos nada a ver com hipergraça. Hipergraça, como o próprio nome diz, é uma loucura inventada pelos homens. Aí, meu irmão, pode tudo, faz tudo, está tudo certo. Meu Deus. Não. Nós estamos aqui arraigados aqui na graça de Deus. A graça de Deus, que é um pacto de melhores, superiores promessas, né? A graça de Deus que é leve, a graça de Deus que nos dá liberdade, mas nos dá responsabilidade, a graça de Deus que é bíblica. Esse é o ministério que os senhores estão, né? Que você que vai estar aqui pela internet vai nos acompanhar. Então, esse assunto é muito pertinente. A graça de Deus não é licença para pecar. Tem pessoas que, infelizmente, pensam ou confundem que a graça de Deus é um green card, é um passaporte, é um passe livre para pecar. Não. A graça de Deus não nunca foi e nunca será licença para pecar. Ainda que eu e você, né, todos nós temos uma carne, esta nossa carne que ela não se converte. A Bíblia diz que até o último sopro, diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Há uma guerra, uma luta, né? Mas glórias a Deus, porque dentro de você há o Espírito Santo de Deus. Diga glórias a Deus. Diga assim, dentro de mim está o Espírito Santo de Deus. Se você confessou Jesus como seu Senhor e o único e suficiente Salvador, dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver isso à luz da Bíblia Sagrada. Então, tema de hoje: a graça não é licença para pecar. Então vamos lá, o primeiro bloco que eu queria trabalhar com a igreja, e vá conferindo aí na sua Bíblia, vá anotando, importante, né? Importante, que a graça de Deus não é licença para pecar, porque nós temos um chamado santo. Diga assim, amado, no seu lugar, né? Vai recebendo pela fé, o Espírito Santo de Deus vai te revelar. Diga assim: eu tenho um chamado santo. Você sabia disso? Você tem um chamado santo. Quando Deus te chamou, Deus te atraiu, Deus te converteu, né? Deus te atraiu, amado. Ele te chamou com um chamado santo. Por isso que de novo diz assim, olha, né? Graças a Deus que não fomos nós que tomamos a decisão. Quando nós dissemos sim, o Senhor já tinha dito sim. Quando nós dissemos assim,
Eu te amo, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor já tinha me amado primeiro. Amém. Por isso que diz, porque pela graça sois salvos. Então a salvação, amado, ela é algo nos dado. Você recebeu, você não fez nada que você poderia alcançar a salvação. Acho que o nosso ministério é o único que prega isso, que entende isso, que é bíblico. Pelo menos na minha Bíblia está claro isso. Está a transição, Mateus? Está travado? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, graças a Deus, é dom de Deus, e diz assim, não de obras. Tá? O que quer dizer não de obras? Quer dizer o seguinte, dependeu de você ser salvo? Não. Mas eu fui numa igreja e disse sim. Lógico, Deus é soberano, Deus te atraiu, Deus te buscou, né? Quando você disse sim, é porque Deus já tinha dito sim para você, tá? Mas então a Bíblia diz assim, olha, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o que está falando a palavra de Deus, é importante, meu amado, você entender isso, que se a salvação estivesse nas nossas mãos, o que diz a Bíblia Sagrada? O homem iria se gloriar. Entendeu? Iria se gloriar. Porque existe isso, amado, na nossa carne. O homem, uma mulher, né? Falando, o ser humano, ele tem essa fraqueza, ele quer sempre roubar a glória de Deus. E Deus, amado, portanto que você entenda isso, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, qual é o ponto que nós estamos aqui? Que a graça de Deus não é licença para pecar, porque você e eu, amado, temos um chamado santo. Olha o que diz a Bíblia aqui, livro de Efésios 2:10. Pois somos o quê? Feitura dele. Você, meu irmão, é imagem e semelhança de Deus. Isso aqui eu gosto muito de falar para os jovens, né? Que os jovens passam por períodos, né? Eu estou com 52 anos, acredite, eu já fui jovem. Eu sei que tem uns que não acreditam, mas eu já fui jovem. Passam por períodos de identidade, né? Eles querem se provar, eles têm insegurança em relação a essa identidade. Eu sempre tenho dito isso para minha filha. Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém. Quando você colocar isso na cabeça, você não vai ficar se preocupando com o que os outros pensam, com o que os outros falam. A Bíblia diz, olha, eu sou feitura dele, criado em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras. Amém. Então Deus te criou para boas obras. E aí diz assim, olha como é que Deus é soberano, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o que nós estamos falando, meu amado, que você foi chamado com um chamado santo. Então Deus, quando te criou, a sua imagem e semelhança, Ele te criou para más ou boas obras? Boas obras. Diga assim, boas obras. Boas obras. Boas obras. E Ele já tinha determinado isso de antemão, porque nós, nesse ministério, pregamos que Deus é soberano, a vontade dele está acima da nossa. Eu sei que a nossa carne não gosta disso não, viu, amado? O que mais existe hoje é crente querendo mandar em Deus. Se o senhor não fizer isso, eu vou rasgar a Bíblia, eu não volto mais para a igreja. É isso. Imagina, né, Márcia? Deus está lá, roendo as unhas, falando, meu Deus, aí saiu, vai embora da igreja. Ela falou que não vai dar mais dízimo. Chega os anjos, o que nós vamos fazer? Será que é assim que funciona? Não. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus tem tudo sob o controle das suas mãos. E glória a Deus por isso. Tá? E João 19:30, diz assim, né? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, lá na cruz, quando o Senhor estava cumprindo, né, o seu plano perfeito, onde Ele teria que morrer por nós, pagar um preço por nós, ser sacrifício por nós, Ele morresse, ressuscitasse, subisse aos céus glorificado, deixando o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Lá naquela cruz, Ele bradou, está consumado. Nós estamos no ministério onde nós entendemos isso com uma alegria. Está consumado. Tudo está pronto, amado.
Nosso papel é viver pela fé, e pela fé chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem. Amém. Então, eu estou te lembrando aqui, meu irmão, minha irmã, que você não pode achar que a graça de Deus é licença para pecar, porque você foi chamado de forma santa. Romanos 5:1 diz assim, olha, justificados quer dizer lavado, quer dizer salvo, quer dizer limpo. Justificado, pois, mediante a fé, não foi mediante a lei, não foi mediante a sacrifícios, não foi mediante a ordenanças, não foi mediante a jejum, não foi mediante a subir no monte, não foi mediante a ficar sem dormir, a participar de vigília, nada disso. Justificados, pois, mediante a fé, e eu abri a palavra dizendo que a fé é um dom de Deus, um presente que Deus nos deu. Nós temos o que, igreja? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, grave isso no seu coração, amado, que você está aqui porque você foi chamado com um chamado santo. Romanos 8:29 diz assim, algo maravilhoso, né? Está na minha Bíblia, deve estar na sua Bíblia também. Nós usamos a Bíblia revisada, revista e atualizada, RA. Né? Diz assim, Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, olha que maravilha, eu e você fomos conhecidos de antemão. A Bíblia, isso está na Bíblia? Está. Na Bíblia, minha Bíblia está, deve estar na sua também. A Bíblia, o senhor, eu não sei não, hein, bispo, o senhor usa um livro preto, sim, a Bíblia. Esse livro preto que eu uso aqui chama Bíblia, né? Tem uma pessoa que coloca sempre um lencinho aqui dentro, né? Acho que a pessoa, os pastores dessa igreja são muito chorões, né? Chega uma hora que eles se emocionam muito, acho que deve ser isso. Vamos lá. Então, assim, olha, porquanto os que de antemão conheceu, só que é importantíssimo, amado. Olha, quando eu entendi isso aqui, com os olhos iluminados, foi maravilhoso. Quer dizer que, não é que Deus estava lá no céu, olhou e falou assim, Godofredo, você aceitou Jesus? Meu Deus, anjos, venham! O Godofredo aceitou Jesus. Não, não é isso não. Porquanto aos que de antemão conheceu, eu fui conhecido de antemão, eu e você, todos nós, os filhos de Deus, o povo de Deus foi conhecido de antemão. Não foi uma surpresa, Carol, Deus chegar e falar assim, Carol aceitou Jesus. Meu Deus, Carol aceitou Jesus. Não, Carol já era conhecida de antemão. Amém. Então, aqueles que já eram conhecidos por Deus, também os que? Os predestinou. Ah, bispo, predestinação? Sim, predestinação está na Bíblia, mano. E predestinação não tem nada a ver com você tomar um sorvete daqui a pouco, porque esse sol deve estar dando a vontade de tomar um sorvete agora, né? Não. Predestinação tem a ver com salvação. Para a salvação não há participação do homem. Ele não tem poder sobre a sua salvação. Eu sou salvo porque o Senhor me buscou. Também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, primeiro entre muitos irmãos. Então, que ponto nós estamos aqui da pregação? Te lembrando que a graça de Deus é um pacto de melhores e superiores promessas, que a graça de Deus é um pacto leve, suave, né? Porque o Senhor diz, né? Olha, que o fardo dele, o jugo dele é leve, é suave. Né? Só que isso não pode ser uma licença para alguém achar que pode pecar, viver uma vida fora dos caminhos de Deus. A Bíblia diz assim, olha, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o que, igreja? Transformados de glória em glória. Por isso que nós fazemos sempre um apelo, não falte nos cultos. Eu sei que agora todas as igrejas vivem isso, né? A gente ainda vive um momento ainda de explicar para as pessoas que não é para mais ficar em casa. Porque se fica em casa, você foi a voz do diabo. Ah, bispo, mas tudo bem, passamos por um momento difícil, né? Pandemia e tal. Mas isso já acabou, amado. Agora não é para você ficar em casa, é para você vir para a igreja. Amém.
Então todas as igrejas hoje vivem ainda uma luta, tá? E isso é proporcional a cada tamanho de cada ministério. Bispo, mas eu fui amado, nós conversamos com pastores de todos os outros ministérios, né? Temos relacionamento ou contato. É normal. Hoje todos os pastores estão numa briga. É normal, não deveria ser normal, né? Para que as pessoas voltem a congregar, as pessoas precisam estar na igreja. Precisam estar na igreja, precisam estar congregando, tendo comunhão, tendo contato com a família espiritual. Porque a Bíblia diz assim, olha, que nós somos transformados de glória em glória, então é de culto em culto, palavra em palavra, oração em oração. Amado, palavra de Deus, né, pregação, tem que ser oxigênio para a vida do povo de Deus. Amém. E tem muito crente que não entendeu isso, ou se perdeu durante essa pandemia. E diz que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Quando você ouve essa palavra, quem é que se alimenta? É o Espírito que está dentro de você. E esse Espírito dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que nós somos um com o Senhor, ele vai transformando as nossas vidas, a nossa mente, as nossas atitudes, vai transformando a sua confissão, vai transformando a forma como você olha as coisas, como você julga, né? Como você se comporta, os seus sentimentos. Amado, isso aqui até o dia, nosso último suspiro aqui nesse plano, né? E aqueles que estão entendendo, digam glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, eu queria só explicar esse versículo, é muito importante. O apóstolo Paulo, né, essa igreja está firmada, em especial em toda a Bíblia, obviamente, mas nas 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. É importante que você saiba disso, tá? Então nós pregamos aqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi o único apóstolo, aliás, o maior reformista, né, da Bíblia Sagrada. Os outros apóstolos têm relatos históricos. O que você tem? O apóstolo Paulo foi o único apóstolo levantado para pregar o quê? A graça de Deus. Para quem, bispo Marcos? Para os gentios. Quem é gentil? Do original é aquele que não nasceu de sangue israelita. Então, deixa eu olhar aqui, se tem algum judeu aqui entre nós. E eu tenho certeza que eu não sou judeu. Eu tenho certeza disso. Assim, eu estava querendo comprar até aqueles. Tem uns exames agora que vem, estava falando para mim, para eu querer conhecer a minha ancestralidade, né? Você pode colocar, é o DNA, você coloca, manda para a empresa, ela volta e fala assim: você tem família que passou na Europa, passou. Eu tenho certeza que eu não sou judeu. Agora, tem um sentimento muito forte no meu coração, que eu não sou judeu. Tá? Então o apóstolo Paulo está falando assim: pela graça que me foi dada, eu fui incumbido de pregar o que? A graça. A quem? Aos gentios, a você, que não nasceu do sangue israelita. Tá? E aí ele diz também que ao nos convertermos, ao sermos convertidos, né, pelo Senhor, o Senhor entrega a nós uma medida de fé. E essa medida de fé ele repartiu a cada um. Então isso aqui é importante, Diácono Renato, porque ele não entregou a medida de fé maior para mim, menor para o irmão, e um pouquinho menor para a irmãzinha, e um pouquinho, titico de nada para a diaconisa. Aí cada um sai correndo atrás da sua medida. Gente, isso não existe. Isso é coisa que criaram de teólogos loucos, perdão aqui da expressão. Deus repartiu a medida de fé a cada um, amado. A mesma fé que está em mim está em você. A mesma fé que está em mim está em você. Amém. Se você crer nessa palavra, confessar essa palavra com fé, ela vai se manifestar. Sim, amém. Então, eu acho que nosso ministério é o único que explica isso. Nós aqui não temos a oração do bispo, é mais forte que a oração do diácono. E é um pouquinho que tem a oração do presbítero que também ali também é forte também. Amados, isso não existe. Né? Porque a fé
que é dom de Deus, foi entregue a cada um de nós de forma igual. Diga glória Glória a Deus. Aleluia. Isso nos coloca, amado, no mesmo patamar. Só que eu tenho um chamado como ministro, né? Tem pessoas que têm um chamado para o louvor, tem pessoas que têm um chamado para ajudar, para trabalhar, para cantar. Chamados. Agora, todos nós somos no mesmo patamar diante de Deus, filhos de Deus, ovelhas do Senhor. Né? Então, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto que nós tratamos aqui, igreja, a graça de Deus não é licença para pecar, porque você foi chamado com um chamado santo. Amém. Santo. Segundo ponto, a graça de Deus, ela não é licença para pecar, porque somos um espírito com Deus. Aleluia. Amado, quando eu entendi isso, mas que alegria que deu no meu coração. Porque a lei, o evangelho tradicional, né, eles não entendem isso. Quando você conheceu Jesus, quando você confessou, tem que ter confessado, tá? Tem que ter confessado, tem que ter dito: Senhor Jesus, Tu és meu único e suficiente Salvador, e a minha vida, Senhor, te pertence. Amém. Se você confessou isso com fé, né, numa igreja, o que acontece? Né, e nós entendemos dessa forma, à luz da Bíblia Sagrada também. Há ali o batismo do Espírito Santo de Deus. Quando você confessa, há o batismo. Né? Batismo com água? Isso, não, o batismo das águas é um ritual, é uma cerimônia. O verdadeiro batismo é o batismo do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o que é que acontece? O nosso Espírito se une com o Espírito de Deus. Amém. Nós passamos a ser um só Espírito. Agora, isso é maravilhoso. E como é que isso acontece, irmãos? Acontece por e-mail, por WhatsApp, só para eu entender, por SMS, pela rede, pelo Instagram acontece isso? Não. Romanos 10, 17 diz assim: assim a fé vem pelo quê? Pela pregação. Vem pelo ouvir da pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então é preciso ouvir a palavra. Eu e você só estamos aqui porque um dia ouvimos a palavra. E se ouvimos a palavra genuína, graça de Deus, se ouvimos a palavra genuína, Bíblia, né? Porque muitos se converteram na lei, diz que aí, amado, o processo da salvação se inicia, se consolida, vem à luz. Tá? Então é preciso ouvir a palavra de Deus. Diga aí para o seu irmão que está ao lado, diga assim: é preciso ouvir a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz assim, tá? 1 Coríntios 6,17: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Anote aí na sua Bíblia. Mas aquele que se une ao Senhor, aquele que confessa Jesus, aquele que o tem como único e suficiente Salvador, se torna um espírito com Deus. Isso é maravilhoso. Tá? Então você, amado, não pode achar que a graça de Deus, que é leve, que é suave, que ninguém aqui na recepção fica medindo a saia das mulheres, ninguém fica pedindo assim: levanta o seu sovaco para ver se você rapou o seu sovaco ou não pode. Não, rapou o sovaco, vai para o inferno. Ninguém fica fazendo isso aqui dentro, não. Nós não vamos perder nosso tempo, amado, com essas coisas, porque nós entendemos que a transformação, ela vem dentro do teu coração. É dentro do teu coração que há uma transformação e ela vai refletir no teu exterior. Amém. A irmã cortou o cabelo, vai para o inferno. A irmã pintou o cabelo, tá de batom, Jezebel. Nós não estamos perdendo tempo com isso, mano. A graça de Deus genuína não perde tempo com isso. Amém, amém. Então, nós estamos falando, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus não nos dá licença para pecar, mas muito pelo contrário, viver uma vida reta, uma vida justa, porque agora, meu irmão, algo importante grava no teu coração em nome de Jesus, e pelo amor de Deus, você é um com Deus. Como que você pode pecar, amado? Como é que você pode querer pecar? Olha a tua posição espiritual, Efésios 2,6: e juntamente com Ele, Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus.
Deus seja louvado. Deus seja sempre louvado. Hoje a nossa posição espiritual, nós estamos assentados em lugares celestiais. Nós temos uma posição espiritual, que é com Cristo. Então isso é maravilhoso. 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, glórias a Deus, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então a palavra vem às nossas vidas, ilumina a nossa mente, ilumina os nossos olhos espirituais, e a gente entende que tem um novo modo de viver. Então a graça não pode ser, amado, de forma alguma, licença para o pecado. Ainda mais pelo fato de eu e você sermos um com Deus. De novo, meu irmão, diz assim, olha, avança um pouquinho para mim, Diaconisa. Efésios 2, Mateus, Efésios 2:10, pois somos feituras dele, de novo, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então você estar aqui, meu irmão, não é uma surpresa para Deus. E Deus só está te lembrando nessa manhã que a graça de Deus é um modo de vida maravilhoso. Amém. Só que não é licença para pecar. Porque você foi chamado com um chamado santo, e você, amado, tem que lembrar que Deus e você são um só. O Espírito Santo de Deus está na sua vida para sempre. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, olha, esse assunto de novo é muito importante. A graça de Deus não é licença para pecar. Quero só reforçar isso, porque eu acho que isso é importante para você ter um pouquinho de discernimento quando você assiste um vídeo, quando você está lá numa rede social, vendo uma pregação, quando você ouve uma pregação, ou pelo rádio, pela televisão. Hoje a gente vive um evangelho que você tem a lei dura, implacável. A gente fala que é um tacão da lei. Então, de novo, medindo o comprimento da saia das mulheres. O irmão vai para a praia, entra na praia de terno. Não pode depilar as pernas, não pode depilar as axilas, não pode pintar o cabelo, não pode colocar o batom, não pode cortar o cabelo. São coisas lidando, se preocupando com coisas que a Bíblia chama de velhas caducas. Aí você tem os ministérios do amor, que pode tudo, Deus é amor, está tudo certo, meu irmão, onde é que você quiser mudar, você muda. Não pode, não, está tudo certo, Deus é assim. Você tem a hipergraça, que eu acho que é a maior loucura que eu vi até agora, porque nós como pastores aqui, a gente está atualizado, estamos acompanhando as coisas que estão acontecendo nessa terra. E nós somos um ministério e temos um jargão, está na Bíblia? Não está na Bíblia? Não cremos. Não está na Bíblia, não cremos. Você pode ter a argumentação que você quiser. Então você não pode tirar um trecho para inventar um pretexto. Esse texto tem que estar dentro de um contexto. Então você tem a hipergraça, que aí é uma loucura. Aí, meu irmão, você pode, fazer o que você quiser mesmo, está tudo certo. As pessoas não ensinam mais, Tem um caminho que leva ao céu e tem um caminho que leva ao inferno. As pessoas não falam mais que as pessoas que não confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, que não mostrarem uma vida transformada, a condenação já está declarada. E nós temos a graça de Deus maravilhosa, que é o ministério onde você está, que faz parte de muitos ministérios pelo Brasil e pelo mundo, que pregam a genuína palavra da graça de Deus. A graça, não é graça com lei, não é graça com hipergraça, não é graça com Deus o amor que pode tudo. Não, graça. Uma palavra para adultos espirituais. Então,
outro ponto que eu quero tratar com a igreja é que a graça de Deus não é licença para pecar, porque os nossos caminhos foram mudados. Diga glórias a Deus. Então isso é conversão, né? Eu, lá até outubro de 98, estava andando por um caminho, ouvi a palavra, né? Deus tem os seus meios, a Bíblia diz, multiforme sabedoria de Deus, ela alcançou a minha vida, eu ouvi essa palavra e eu mudei de direção. Isso é conversão. Você está aqui, amado, porque Deus te converteu. Então você não pode achar que a graça, né, o estado de salvação, é licença para pecar, porque os nossos caminhos foram mudados. Amado, hoje nós não andamos pelos caminhos que andávamos mais. A gente sempre fala isso, né, aqui no altar. Tem que dar frutos, amado. Tem que dar frutos, tem que mostrar frutos. Tem que dar. Então tem que haver uma transformação. Agora, né, a gente brinca às vezes. Irmão, não, olha, agora minha vida é outra. Antigamente eu falava um monte de palavrão. Hoje pelo menos uns 10 ou 5 eu falo. Será que é assim? Houve transformação? Não houve transformação, mano. Tem que dar frutos, tem que, de novo, olha, nós estávamos indo por um caminho, Jesus nos buscou, e nós, olha, então estamos em outro. O caminho da salvação é outro. Olha, bicho, eu tinha problema com álcool, eu bebia uns 4 engradados em casa, hoje, 1,5, né? Houve transformação? Nenhuma transformação. Não houve transformação. Tem que haver transformação, amado. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: essa pessoa não é mais a mesma. Ah, mas o Senhor levou naquela cruz todos os meus pecados. As pessoas têm que olhar para nós e não ver mais a mesma pessoa. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim, né? Romanos 6,1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então o apóstolo Paulo já enfrentava esses embates, né, que a gente enfrenta nesse momento da nossa vida e do mundo, porque muitos, vendo a graça, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, então eu posso ir para Sapucaí, agora é o carnaval, agora eu saio, vou pegar meu obadaço, como é que chama esse negócio? Não, amado. Essas coisas não tem nada a ver conosco. Tinha a ver com aquele caminho que eu estava seguindo. Como o Senhor me buscou, eu estou em outro caminho. Caminho da salvação. Caminho de Jesus. Tá? Então eu disse: quem diremos, pois, permaneceremos no pecado, errando, fazendo as coisas que o velho homem, a velha mulher fazia, para que seja a graça mais abundante? Aí diz assim, versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para Ele morremos. Diga glórias a Deus. Diga assim: eu estou morto para o pecado. E vivo para Cristo. Diga glória. Vamos glorificar o nome de Jesus. Deus seja louvado, Senhor. Deus seja louvado. Então veja, olha, quando você vê essa palavra de Romanos 6, 1 e 2, isso é para adultos espirituais, amado. A pessoa entende: olha, não é como permanecer no pecado, no erro, para que a graça seja mais abundante? Não, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para Ele morremos? Então, quando Cristo vem às nossas vidas, amado, tem que haver uma mudança. Aí só um parênteses importante, né, para a gente digerir essa palavra aqui com muita sabedoria. As mudanças são diferentes de pessoa para pessoa. Em velocidade diferente de pessoa para pessoa. Eu não posso comparar a minha velocidade com a do Yuri. O Yuri dá para comparar com a da Valentina, comparar com a da vovó. Cada um está no momento da vida. E tem algo que Deus está tratando de forma específica, particular, única. Diga glórias a Deus. Então ninguém fica perfeito da noite para o dia. Quem falar isso está com insanidade, né? Mas Cristo chegando na minha vida, Cristo se manifestando na minha vida, a salvação se manifestando na minha vida, tem que começar a haver mudança.
tem que começar a haver mudança. O velho homem, amado, tem que morrer, tem que ficar para trás. Por isso que Efésios 4,17 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então, uma outra explicação importante. Sempre quando você vê na Bíblia, a palavra gentil quer dizer pessoas que não nasceram de sangue israelita, não são judeus. E também quer dizer velho homem, né? Então, quando ele fala assim, olha, são os convertidos e os não convertidos. Então, ó, os não convertidos, como andam os não convertidos? Diz o quê? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí diz aí no versículo 18, dá para ir ajustando um pouquinho o ar-condicionado, estou achando que está um pouquinho quente. Olha, jamais pensei que ia dizer isso, né? É só diminuir um pouquinho. Estamos nos adaptando com o ar-condicionado ainda, mas Efésios 4,18 diz assim, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, uma pessoa que não recebeu Jesus, que não ouviu Jesus, que não se manifestou a salvação, como é que ela anda? Diz a Bíblia aqui, olha, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, não entendem nada, estão alheios, longe da vida com Cristo, né? E têm um coração duro. Mas se for uma ovelhinha, Bispo Marcos, vai ouvir a palavra, esta palavra vai cair numa boa semente no coração e vai dar força. Você diga glória a Deus, vai transformar, vai mudar. Versículo 19, aos quais, tendo se tornado sensíveis, se entregaram a solução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Aqui é o estado, né, do velho homem, da velha mulher, é o estado da pessoa que não conheceu a Cristo ainda. Mas quem está em Cristo? E aqueles que estão em Cristo, tem certeza, digam amém. Amém. Entendem claramente que estar em Cristo não me dá licença para pecar. Não me dá licença para pecar. Principalmente porque, que é o ponto que nós estamos aqui, porque eu entendo que os meus caminhos foram mudados. Que Deus mudou os meus caminhos e os seus caminhos, os nossos caminhos, de uma vez por todas. Uma vez por todas. Para sempre. Né? Deus seja louvado. Ai, bispo, mas será que isso que o senhor está falando é importante mesmo? Será que isso que o senhor está falando é algo que eu tenho que realmente refletir? Judas 1,4, Mateus, diz assim, ó, Mateus é o nosso Mateus aqui, tá? Porque depois isso vai, não é Mateus 1,4, Mateus é o nosso Mateus, é Judas 1,4. Diz assim, olha, para a gente estar sempre conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Isso porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação, as quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens o quê? Ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quando você tem uma pessoa que não fala de Jesus, que não dá glórias a Deus, que não confessa, né, que Jesus é o nosso único, suficiente Salvador. Você tem uma pessoa ali, ó, que a Bíblia diz, olha, que são indivíduos que por vezes até se introduzem, né, com dissimulação. Né? E a Bíblia diz, olha, esses já foram antecipadamente pronunciados para a condenação. Os homens ímpios. Por isso que nós, nesse ministério, entendemos que há duas sementes sobre essa terra. Há os filhos da perdição e há os filhos da salvação. Os filhos da salvação, os filhos da perdição, como é que eu sei disso? A gente não sabe. A gente só sabe que os filhos de Deus vão ouvir a palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Eu as conheço, elas me conhecem. É isso que nós sabemos. Tá? Mas aqui, essa passagem de Judas 1,4 diz algo importante, que é o que nós estamos pregando nessa manhã. Amada, a graça de Deus tem que ser um motivo para você viver uma vida justa, honesta, uma vida exemplar. Não pode ser, né,
espaço, motivo para transformar libertinagem a graça. Graça de Deus não é libertinagem. Tá? Diga glórias a Deus. Graça de Deus não é libertinagem. Tá? Graça de Deus é um pacto de melhores e grandes promessas para vivermos com responsabilidade. 1 de Pedro 2,16, estou concluindo a pregação, diz assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Qual é o teu chamado, amado? O meu chamado? Vivemos como servos de Deus, né? Como boas ovelhas, como crentes que dão orgulho ao Senhor. Né? De novo, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, não foste chamados à liberdade, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Tá? Então eu não posso usar da liberdade que eu tenho na graça de Deus para dar ocasião, espaço à minha carne. Por que não, amado? Você já sabe disso? Eu e você temos uma carne, ela não se converte. Eu acho que esse ministério é o único que explica isso, porque as pessoas na lei e outros ministérios não entendem isso. Elas acham que a pessoa se converte e a carne dela se converte. A carne não se converte. Diz que é corpo de imundície. Diz que é inimigo. A carne é inimiga do Senhor. Ela vai combater o Espírito vai combater a carne até o último dia nessa terra aqui. Tá? Então nós podemos usar da liberdade que temos para dar espaço, né, para a nossa carne. Tá? Então, Filipenses 2,13, Mateus, diz assim, ó: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amado, essa tem que ser a nossa oração, para que a gente não incorra, né? Isso está sendo pregado hoje. A graça de Deus não é licença para pecar. Pelo contrário, a graça de Deus é algo para você viver uma vida que dá orgulho ao Senhor. Então a sua oração tem que ser: olha, Senhor, que o meu querer, que as minhas vontades sejam submetidas às suas. A tua vontade, Senhor. A Bíblia diz, olha, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amado, se você estiver debaixo da boa vontade de Deus, você acha que alguma coisa vai dar errado? Não vai dar errado, amado. As coisas vão cooperar, ainda que passemos por tribulações, ainda que passemos por provações, as coisas vão cooperar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tudo vai cooperar, em nome de Jesus, tudo vai cooperar. Creia nisso, amado, que a vontade de Deus é soberana. Isaías 55, Jeremias 29:11, estamos concluindo. O Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim desejais. Amado, Deus é soberano. Se coloque nas mãos do Senhor, para você provar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glórias a Deus. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amados, se coloque nessa posição, né, de desejar que a sua vida esteja nas mãos de Deus, que a sua vontade seja submetida ao Senhor. Porque, de novo, a vontade de Deus sempre é boa, é agradável, é perfeita. Mano. Deus é maravilhoso. Palavra final, reflexão, antes de orarmos. Somos chamados para mostrar ao mundo, salvos, né, a glória de Cristo. Amado, irmão, as pessoas têm que olhar para a sua vida e ver um bom testemunho. Diz que Jesus, Deus, tem obras preparadas de antemão para as nossas vidas, que nos trazem paz e regozijo, alegria. Resistir à sua vontade, resistir à vontade de Deus, para um salvo, é inútil e apenas nos trará sofrimento.
A Bíblia diz que coisa é lutar contra os aguilhões. Se você é um salvo, amado, você não pode lutar contra o Senhor, contra a vontade de Deus, contra os caminhos de Deus. Então diz assim, crer, seguir e ter compromisso com Deus, com Jesus, com a sua obra, é o segredo para uma vida realizada. Você quer uma vida realizada? Bem-sucedida, feliz, em paz? Amado, é para isso que Cristo morreu naquela cruz. Para consumar o plano de salvação nas nossas vidas. Por isso que ele diz, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Tá? Só que há preceitos, há premissas, há aspectos que precisam ser cumpridos por nós que somos crentes. E eu espero que essa palavra tenha caído no teu coração, uma boa semente. Porque a Bíblia diz que quando a boa semente encontra a terra boa, ela dá frutos, ela germina. A Bíblia chega a dizer, olha, 30, 60, a 100 por um da medida. E eu recebo isso para a minha vida e para a sua vida também, em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor.